Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou sempre às suas ordens. Para mim é um privilégio muito grande falar com vocês e também uma responsabilidade, né, abençoados? Eu quero pedir a todos vocês para se inscreverem, tá? Se inscreva em nosso canal aí, você que tem se alinhado conosco aqui em nossos pensamentos, em nossas mensagens. Eu sei que tem muitos críticos também aí que nos criticam, que estão aí também, muitos até mesmo para rebater, refutar aquilo que falamos. Também se inscreva também, isso aí vai fazer um bem para o canal e manterá aí sempre essa fonte de estudo para vocês, ok? Você também deve se inscrever e apertar o sininho aí, porque o YouTube vai te avisar quando lançarmos vídeos iguais a este, principalmente desta série, tá bom, abençoado? Que nós estamos aqui começando hoje, que tem esse tema da mulher adúltera, tá bom? Então, inclusive foi falado no primeiro vídeo. Se você não viu o vídeo de abertura, eu queria te convidar a você ver, vai estar disponível aqui nos cards, aqui em cima, eu nunca sei, tá? Não sei se é aqui, não sei se é ali, vai estar disponível também na descrição, tá? Todos os vídeos vão estar aí disponíveis para você nessa playlist que estamos criando, tá legal? Então, inclusive foi falado, né? Eu quero reforçar aqui a ideia que no final dessa série, eu não sei quantos vídeos vão ser, se vão ser 10, se vão ser 7, se vão ser 20, não sei, mas no final, na última parte que eu vou estar apresentando aqui, eu vou estar no final, né? A gente vai fazer uma live e eu vou estar divulgando, tá, os abençoados 20 primeiros que me mandarem lá para ganhar esse e-book, que vai ser uma síntese de tudo isso que nós estamos falando, um precioso documento que você vai guardar para a sua vida toda. Vamos estar fazendo isso com muito carinho para vocês, mas para você ganhar, você tem que fazer o seguinte: todas as vezes durante os nossos vídeos vão aparecer letras, tá? Essas letras podem ser alternadas e você vai anotar, né? Lá, por exemplo, na mulher adúltera apareceu a letra Z, né? Na outra apareceu a letra T, na outra a letra H, e você vai sinalizando ali, anotando, tá bom? Faça essas anotações e quando nós terminarmos e você tiver completo, for o último vídeo, você tiver completo ali, me manda imediatamente pro meu zap, tá? Então os 20 primeiros que chegarem, eu vou estar mandando a princípio esse e-book para vocês, tá legal? E também no decorrer, claro, mais para frente, quando nós tivermos posse desse livro, nós vamos estar enviando para vocês inteiramente grátis, sem custo nenhum, nem custo de correio, vai ser tudo custeado aqui por nós, tá bom, queridos? Isso é tudo para você aí. Bom, abençoados, vamos então aqui a essa mensagem de hoje, um texto que se encontra em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Eu não vou ler ele todo aqui para nos poupar, para nos ganhar tempo. Esse texto, queridos, narra a história inusitada entre Jesus, os pastores da época de Jesus, os fariseus e escribas, né, os religiosos, e uma mulher supostamente flagrada em um ato de adultério. Aí você me pergunta assim: mas André, por que você disse supostamente? Você não está acreditando que essa mulher foi flagrada em um ato de adultério? Abençoados, olha, tudo que vem do sistema religioso, a gente tem que suspeitar. E quem levou essa mulher a Jesus foram justamente os homens ali do sistema religioso da época, os pastores da época. Então, todos esses versos, toda essa história, né, nós vamos estar trazendo o contexto dela aqui, né, ela não se encontram nos melhores codex da Bíblia. Ou seja, naqueles codex que são os mais respeitados, não existe essa história. Pasmem os senhores. E vocês sabem o que é codex? Vamos entender o que é codex. Olha, já não existem mais os pergaminhos originais, onde foi escrito, né, aquela passagem, né, quando Lucas escreveu lá o pergaminho e tal, quando João escreveu o Apocalipse, quando Paulo escreveu as cartas. Isso não existe mais, nem também o Antigo Testamento, a Torá, isso aí tudo se foi, tá? O que existe hoje são as cópias das cópias das cópias destes pergaminhos originais, tá? Ou seja, haviam os pergaminhos originais, e o que acontecia? Faziam-se cópias desses originais e enviava para várias localidades naquela época. Isso para evitar mandar o pergaminho original para que ele não se perdesse.
Então se fazia ali as cópias. E quem fazia isso hoje na história é chamado copista. Então os copistas daquela época eram responsáveis por transliterar o original para um codex, né? Sendo que, mesmo com todo esse cuidado, os originais foram se perdendo ao longo da história. E o que sobraram foram estas cópias conhecidas como codex. Então, o codex é isso aí, tá bom, meus? Então, os codex mais respeitados e os mais antigos, olha, abençoados, não se encontra aí essa passagem da mulher adulta. Olha, abençoados, e essa passagem na Bíblia é uma das mais clássicas e bonitas. Provavelmente, eu acho que é até a mais célebre de toda a história de Jesus. Narra a história de uma mulher que foi flagrada em adultério, como apresenta o verso 3. Então essa história já foi contada por todos, já foi tema de filmes de Hollywood, já foi tema de novela recentemente, novelas que falaram sobre isso, né, abençoado? E ela é pregada e amplamente aceita por todos como sendo fiel ao texto, até porque nunca ninguém veio à tona, pelo menos eu não conheço, até tem alguns canais aí que falaram sobre isso, mas de uma maneira geral, essa palavra, esse tipo de assunto está bem oculto. Então ela é aceita por todos. Mas apesar de toda essa popularidade, essa história não foi relatada em nenhum outro livro histórico, apenas em João. Vocês estão entendendo? Não existe Mateus, Marcos, Lucas não falaram dessa história. Mas até aí tudo bem. O quadro dessa história ela é bem familiar. Mostra Jesus ensinando no templo, quando um grupo de escribas e fariseus, seus inimigos declarados, né, opositores de Jesus, ou diabolos em grego, se aproximaram de Jesus trazendo uma mulher que foi pega em flagrante, em ato de adultério. Então os líderes do sistema religioso daquela época, para porem Jesus em prova, dizem, versículo 5 de João capítulo 8, vamos nos acompanhar. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Meus queridos, eles dizem a Jesus que, segundo o livro da lei, a Torá de Moisés, manda que uma mulher apanhada neste ato seja apedrejada até a morte. Porém, eles querem saber o que Jesus tem a dizer sobre isso. Ou seja, segundo o contexto desse texto, que não se encontra, tá, abençoado, nos manuscritos originais, diante dessa história, eles, na verdade, eles armaram uma armadilha para Jesus. Bom, eles pensaram assim, se Jesus disser que para liberar a mulher, eles iriam acusar Jesus de violar a lei de Moisés, a lei de Deus. Olha aí, presta atenção nisso aí. E se ele mandasse apedrejá-la, ele seria acusado de traidor dos seus próprios ensinamentos, de amor, misericórdia e perdão. Então, vocês viram que eles armaram ali, segundo o texto, uma arapuca para Jesus. E todos sabem que Jesus não respondeu de imediato àqueles homens. Versículo 6 que diz: perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova, e poderem acusá-lo, ponto. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Então Jesus escrevia com o dedo na terra. E aí os religiosos insistindo, porque eles queriam pegar Jesus ali de qualquer maneira, né? E dizer que Jesus caiu, né? Que Jesus dizia que era o filho de Deus, o filho do homem, dizia que era o filho de Deus, que ele era Deus e que ele praticava os milagres em nome de Deus, né? Então eles arrumaram algo para pegar Jesus, porque se Jesus caísse na lei, na transgressão, Jesus iria ser desconsiderado por todos, pelo povo, que já era desconsiderado pelos principais do judaísmo daquela época. Vamos ver o verso 7. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E volta a escrever de novo na terra, enquanto que aqueles que tinham trazido a mulher começaram a sair de cena. Então aqueles homens que tentaram pegar Jesus ali, estavam convictos
de que eles mesmos não poderiam cumprir aquela lei, por causa também das suas transgressões. Até que ninguém restou, além da mulher. Então Jesus, levantando-se para ela, diz, versículo 10, então ele se ergueu, e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E Jesus fala, né? Ninguém te condenou, mulher? E Jesus diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais, conforme informa o verso 11. Abençoados, que história linda, não é verdade? Quem nunca no sistema pregou sobre essa passagem? Quantas lições podemos tirar dela? Inúmeras lições, sim ou não? Uma história bonita, uma história plena de sentimentos, com uma virada engenhosa, na qual Jesus usa toda a sua viva inteligência para se livrar das armadilhas dos religiosos. E sem falar na pobre da mulher, coitada, pega em um ato e exposta desta maneira. Agora, abençoados, essa parte começa a suscitar uma dúvida sobre o texto. E essa dúvida vem de 2 versículos da lei de Moisés, a Torá, que fala justamente deste tipo de ato praticado e a punição dele. Vamos ver? Levítico capítulo 20, versículo 10 diz, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Olha, abençoados, que interessante, hein? A lei não diz que é só para matar a mulher, não. A lei diz que são os dois. Agora, por que nesse texto só aparece a coitada da mulher? Vamos ao segundo texto, que a Torá fala mais uma vez, que é um complemento deste. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, diz, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Abençoado, e o texto aqui continua a afirmar que são os dois. E o texto de João, aqui capítulo 8, diz que aqueles que levaram a mulher eram escribas e fariseus, homens que sabiam disso. Agora pergunta, por que também não levaram o homem? Porque de acordo com a lei, os dois teriam que ser apedrejados, não é verdade? Se eles pegaram no flagra, segura o homem também. Segura o homem para a gente levar lá e vamos testar Jesus. Não é verdade? Agora, abençoados, neste texto mostra Jesus escrevendo na areia. E o texto não diz o que é, não é verdade? E isso que eu estou falando tem tornado palco para debates entre estudiosos até os dias de hoje. Afinal, o que Jesus estava escrevendo ali, né, queridos? Então, segundo uma tradição antiga, né, dizia que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens na areia. Né? Aí fulano fez isso, cicrano fez aquilo, Beltrano acabou de fazer isso. Então aqueles homens, ao verem, né, os seus pecados ali escritos na areia, né, os seus terríveis pecados, deveriam ser terríveis, se sentiram constrangidos. E quando Jesus aplicou a lição, foram embora. Abençoado, e mesmo que a mensagem de Jesus estivesse, um outro ponto importante, e esse aqui é fundamental, mesmo que a mensagem de Jesus estivesse cheia de amor e perdão, como é de fato, isso não significa que a lei não deveria ser aplicada. Porque Jesus era um cumpridor da lei, sim ou não? E ele foi perfeito em tudo no tocante à lei. Então a lei, apesar de ser dura, ela tinha que ser aplicada naqueles dias. E Jesus sabia disso, sendo também um rabino e um mestre. Jesus sabia disso. Então estas dúvidas que permeiam esse texto da mulher adúltera, que apesar de ser uma história belíssima, de qualidade, cativante, de um enredo fantástico, elas suscitam essas dúvidas que eu acabei de falar para você. E principalmente no tocante à lei. Porque se a dúvida fosse somente naquilo que Jesus estava escrevendo, tudo bem, não teria problema. Agora, quanto ao cumprimento da lei, essa história não poderia estar aí. Essa é a verdade.
A outra verdade é que essa passagem, ao que tudo indica, não é parte original do Evangelho de João. Não é de nenhum dos outros livros históricos, conforme eu falei. Abençoados, os homens até hoje esconderam essa história, porque não conseguiam respostas para ela, para essa passagem. Mas a graça é o Evangelho da correção, que coloca tudo em seu devido lugar. E Jesus, abençoados, segundo o que nós entendemos hoje, ele não poderia ser o cordeiro para expiar o pecado do povo de Israel e desfazer a separação entre Deus e gentios se Jesus tivesse falhado. Tudo dependia de Jesus cumprir a lei e encerrar em si a lei, para que hoje nós nascêssemos sem a condenação de ter que se tornar um prosélito, por exemplo, para se aproximar do Deus de Israel. Vocês estão entendendo o quão importante é essa passagem enxertada aí? Porque aí há um erro grave, tanto daqueles homens que levaram para aquela mulher para Jesus, que eram fariseus e escribas, como para Jesus. Porque Jesus era um mestre, Jesus era um conhecedor da lei. E deveria ser aplicada a lei. E esse texto não deveria estar aí, queridos. Porque mostra um Jesus que não cumpriu o que determina a lei. E se Jesus não cumpriu a lei, tudo foi em vão. Vocês estão entendendo? Essa passagem, queridos, provavelmente foi acrescentada pelos copistas daquela época, que eu já falei para vocês. Né? Lembra quando eu falei que existia ali a cópia dos originais, e essas cópias eram enviadas para todas as regiões do mundo, né, naquela época? Então, em uma destas cópias, acrescentaram essa história, e em outras não acrescentaram, deixaram o original. Na realidade, os pesquisadores que estudam a tradição manuscrita não têm dúvidas sobre esse caso particular. Então hoje quase todos os historiadores e pesquisadores concordam nisto, que esse texto não se encontra nos manuscritos originais por várias evidências. O seu estilo de escrita é muito diferente daquele que é encontrado no restante do Evangelho de João, incluindo os relatos que vêm imediatamente antes e depois. Ela inclui um grande número de termos e frases que são, por outro lado, estranhas ao que Jesus pregava. A essência da vinda de Jesus consistia em uma pregação. E essa passagem ela foge justamente por causa dessa aplicação da lei. E a conclusão que chegamos é que esse texto não se encontra nos manuscritos. Não faz parte da história da vida de Jesus de Nazaré. Aí você de repente me pergunta, tudo bem, André, mas então como ela foi acrescentada? Aí, queridos, inúmeras teorias se falam, sustentam essa passagem, né? Uma delas é que se fazia parte do tradicionalismo, daquilo que Jesus falou. Tá? Está dentro do contexto que Jesus falou. E mais tarde acabaram incluindo essa história aí, nessa parte do livro de João. Tipo, abençoado, é tipo assim, já viu aquela história, o povo fala mesmo, e o povo acaba criando uma cultura às vezes que não existe. Então essa história corria, segundo aí a argumentação deles, tá? Essa história corria de boca em boca, e pelo fato dela ser tão irresistível, que acabou entrando para esse livro. Algum copista populista colocou ela lá em João, capítulo 8, conforme vimos agora. Então, alguns historiadores que sustentam a tese de que ela foi verdadeira, tá? Eles se baseiam em João, capítulo 21, versículo 25, que poderia sim ter existido essa história, como tantas outras. Vejam lá, João, capítulo 21, versículo 25 diz: há, porém, ainda muitas outras histórias, ou muitas outras coisas, que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então está dizendo que Jesus falou muitas coisas. Só que nem todas as coisas que Jesus falou foi possível relatar. É isso que João está dizendo. Então, baseado nisso, alguns historiadores sustentam a tese de que essa passagem aconteceu de fato. E lá em Lucas capítulo 21, versículo 38, vemos algo parecido com isso. Vamos ver. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Então, Jesus contava várias histórias.
Então, eles se baseiam nesses 2 versículos para dizerem e sustentarem que essa passagem ela existiu. Só que também, se nós aceitarmos isto, que existem milhões de histórias paralelas que Jesus falou, que não está dentro da Bíblia hoje, abre-se um precedente, abre-se brechas para colocar o que quiserem. É só eles quererem. Sim ou não? Então, vocês estão entendendo como estamos diante de algo muito sério? Por que essa discussão está sendo gerada? Ou por que ela é muito gerada naqueles que estudam a palavra, como nos cursos sérios de teologia que tem aí? Isso naturalmente nos deixam, os leitores, em um dilema. Se essa história não fazia parte originalmente do Evangelho de João, pode ser considerada parte da Bíblia Sagrada e inspirada por Deus? Para a grande maioria dos críticos e pesquisadores textuais, como nós, por exemplo, da Graça, a resposta é não. Não deveria estar aí. Ela simplesmente teria que ser tirada. Por causa do problema da lei. Jesus tinha que cumprir a lei. Vocês estão entendendo? Agora, André, por que o sistema então adotou esse livro? Ou adotou essa passagem? Bom, queridos, essa é a pergunta dessa mensagem. Porque será que eles aceitaram isso como sendo uma verdade? Por quê? Eu acho que a primeira, ela está bastante clara. Para poderem mais tarde infiltrar mais e mais conteúdos baseados em João capítulo 21, versículo 35, conforme eu já falei para vocês, e Lucas capítulo 21, versículo 38. E dizer o que Jesus disse sem dizer. Essa é a primeira. Por isso que os abençoados, que são os críticos desse canal, eles colocam as suas falácias e eu logo retruco. Eu falo assim, eu digo assim, abençoado, você está falando isso baseado em quê? Está afirmando isso? Coloca o versículo da Bíblia que você está baseado o seu argumento. E logo, abençoado, derruba aí, 70% deles saem com o rabo entre as pernas porque não tem resposta. Eles não têm contexto bíblico, abençoado. Falam por falar. Falam por sua religião. Então essas falácias lá no sistema religioso funcionam. É batata. O pastor fala assim, olha, curtem o fulano no Facebook. Vai todo mundo lá curtir o fulano no Facebook. Ou então o pastor fala assim, parem de ouvir o fulano no YouTube. Aí todo mundo sai correndo. Eles não questionam. Eles agem igual marionete. Então, os líderes do sistema religioso, os verdadeiros opositores da palavra, sabem disso. Eles sabem que a palavra deles é maior do que a Bíblia. Então, amanhã, para adulterar, tirar ou acrescentar algo à Bíblia, eles dirão que tem esse poder dado por Deus. E tem um versículo que eles sustentam isso. Mateus capítulo 18, versículo 18. Só que eles interpretam erroneamente para a sua própria condenação da mente. E diz, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então o que eles fazem? Eles tiram essa passagem do seu contexto e a aplicam dizendo que eles são seres que Deus deu o poder de mudarem as coisas. Aí está a pedra que essa religião fundamentou as suas doutrinas. Mas um aplauso ao Senhor, porque Deus está levantando um povo forte, que tem o dom da fé, de crer no que o texto e o contexto está dizendo e obedecendo à época em que foi escrito. Esse povo se chama o povo de Deus, a sua igreja. Agora, vamos ver, para terminar essa mensagem, os argumentos que o sistema usa para convencer a todos que é melhor deixar como está do que tirar esse contexto herético da Bíblia. O primeiro argumento é: abençoados, até mesmo os críticos ferrenhos admitem que esta pericope,
que obviamente não fazia originalmente parte do João. Muito provavelmente reflete a um episódio autêntico na vida de Jesus. Então, tipo, eles admitem que não tem no original, mas também eles, pela reflexão deles, eles acham que é um episódio autêntico na vida de Jesus, mesmo aqueles que creem que isso não está no original. Então, dentro desse primeiro argumento que eles usam, apesar de não estar nos originais, a princípio, ou seja, né, mesmo que essa história tenha vindo depois, provavelmente é um episódio que está dentro do contexto da vida de Jesus, porque lá no sistema eles têm uma ideia diferente da nossa do que Jesus veio fazer. Né? Lá eles acham que Jesus veio trazer amor e salvação ao mundo, aquela coisa toda, né? Aquela coisa romântica e poética. Não, Jesus foi um profeta que anunciava o fim da lei e o fim do judaísmo. Então eles, por acharem, né, o romantismo, através do romantismo, eles acham que esse texto pode ter sido verdadeiro. Então, é mais ou menos assim, abençoado. Você imagina um concílio do sistema religioso. Então tem lá 23 homens que vão decidir se esse texto vai continuar ou não na Bíblia, como se fosse fiel. O falso vai continuar como fiel ou não. E aí 10 mãos se levantam e dizem que não, tirem isso da Bíblia. E 13 dizem que sim. Conclusão, ganhou as 13 que disseram que sim. É isso que acontece lá. Então, abençoados, vejam como é que é as coisas dentro do sistema religioso. Um outro argumento. Vocês conhecem o autor teólogo chamado C.S. Lewis, muito famoso no sistema, muito idolatrado, um camarada que já fez vários livros aí, que é best-seller até os dias de hoje. Ele morreu na década de 60. Então ele disse, resumidamente, que não devemos nos atentar a esse detalhe insignificante. Ele colocou esse detalhe insignificante, porque ele não altera a grandeza dessa passagem, porque ela tem sido fonte de salvação de muitos, segundo o sistema religioso. Abençoado, eu concordo com a grandeza dessa passagem, uma história muito linda, porém que não deveria estar ali, porque ela fere a perfeição e o princípio de que Jesus não cumpriu a lei de Moisés. Hoje um judeu, ele fala que Jesus não cumpriu a lei por causa desses textos. Vocês estão entendendo? O segundo argumento que o sistema usa para manter essa história de pé, por não haver provas literárias que esse texto é de João. Eles atribuem esse texto a Lucas. Então eles, tipo assim, o que eles falam? Eles falam, olha, esse texto aí não é de João. Algum copista erroneamente se enganou e colocou em João, porque o texto é todo de Lucas. Mas por que eles chegaram a esse entendimento que é de Lucas, que se está em João? É mais ou menos assim, abençoado, para que você entenda como funcionam as coisas para a teologia do sistema religioso. No livro de Lucas aparece, um exemplo, tá? Tantas vezes a palavra todo o povo. Então eles vão lá mapeando, 1, 2, 3, 4, 5, aparece 100 vezes. Na de Marcos aparece 5. Na de João aparece 10. Então eles atribuem todas as vezes que aparecer a palavra todo o povo, é uma prova literária de que aquele texto foi de Lucas. E aí vão ver lá a palavra acusador e tal, dentro aí dessa passagem. Então vocês vejam, queridos, que quando eles não conseguem atribuir uma obra a tal escritor, eles, presumidamente, eles vão lá e começam a caçar essas provas literárias de que aquele escritor usou aquela argumentação e usou aquela argumentação na sua obra toda, então é dele. Então é umas coisas loucas, porque você vai entender uma obra literária na cabeça daqueles homens que escreveram aquilo ali, com os dias de hoje, nos dias de hoje, com a mente de hoje. Não dá não fecha. Não fecha, a conta não fecha. Mas é isso que o sistema faz. Usa isso comumente para atribuir um escrito que não tem o seu autor declarado. Então, por mais que não seja de João, eles aceitam que é de Lucas, mas que alguém colocou ali enganado. E o terceiro argumento que eles usam é que possivelmente esse texto é original, né? Ele pode ter sido colocado, agora presta atenção, para não incentivar os pecados sexuais do ministério do sistema religioso na época.
por parecer muito fácil. Não é verdade? Ah, então se você não tem... você adulterou. Vamos levar lá o camarada assim. Mas vem cá, quem vai tirar a primeira pedra? Se todo mundo peca aqui. Então eles acham que aquilo ali foi ocultado durante o primeiro século, o segundo século, o terceiro século da era cristã, para justamente não facilitar esse tipo de transgressão. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, queridos? Eu espero que sim. Espero que eu receba, que eu seja claro nas minhas argumentações. Então, eles argumentam que só colocaram isso depois, nos escritos mais modernos, ou seja, nos codex mais novos, onde se encontram isso. Eles omitiram lá para não incentivar a prática lá dessa ilicitude sexual. Tá bom, queridos? Então, vocês vejam, abençoados, queridos, amados, igreja, os argumentos fracos e pobres que eles insistem em deixar esse texto. Abençoado, talvez esse texto hoje serve para o sistema se desculpar de seus líderes quando caem em práticas ilícitas, para que ninguém aponte o dedo para ele, porque você também é um pecador, segundo o sistema, você não pode apontar para ninguém. Como é que você vai olhar se você tem uma trave no teu olho? Não é assim que eles dizem? Então talvez eles sustentem isso para isso. Eles vão dizer, Jesus usou a brandura como perdão, porque você não vai perdoar o teu pastor, irmão? Não é assim, queridos, que eles falam. Abençoados, o problema não é esse. Como eu disse, Jesus só pôde ser o Cordeiro que tirou o pecado do mundo e fez do mundo um só, tá? Onde hoje não importa ser israelita, não importa ser brasileiro, não importa ser mexicano. Hoje o povo do Senhor é um só. A sua igreja viva e imaculada. E somos nós reunidos. Esse é o povo do Senhor. E se Jesus vacilou em um ponto da lei, isso é muito sério que eu vou falar, logo ele deixou de ser o Cordeiro perfeito para fazer isto que eu acabei de falar. É nisso que implica essa passagem. A negligência de Jesus perante um ato da lei. Por isso que a graça, ela veio restabelecer a verdade, pela verdade. E não por argumentos tolos e toscos, iguais ao do sistema religioso, que, encurralado por suas falsas doutrinas e argumentos, tem que aceitar as coisas como são. Abençoados, hoje não precisamos estabelecer um movimento mundial para que se tire essa passagem de onde ela está. Deixa ela aí. Deixa ela lá. Porque isso mostra, quando falamos que a Bíblia foi alterada e que temos que colocar uma lupa nela se quisermos extrair o que realmente nos edifica e o que faz sentido para nós. Vejam, abençoado, o que uma simples reflexão é capaz de fazer e nos oferecer a verdade. E essa verdade que falamos não depende do que quer, não depende do que corre, não depende das suas mãos levantadas, não depende de uma noite de oração, não depende de jejuns interminados. Não, isso é uma vontade do Pai Eterno. Você está entendendo? Por isso, se você ouviu essa mensagem até o fim, eu quero te parabenizar. Porque isso te saca uma medida espiritual muito grande. Porque assim é a nossa vida, conduzida de verdades em verdades, de glória em glória. Porque, abençoados, nunca alguém ousou dizer isso e provar dentro da palavra que eles estão seguindo em erros, frutos de uma mente em condenação. E quanto a nós, trilhamos no caminho da verdade. Meus queridos, não percam o próximo estudo dessa série. Essa série que vai nos enobrecer mais e mais. No qual falaremos das mudanças, atenção para o próximo tema, as mudanças que eles fizeram na Bíblia, torceram, para justificarem a sua doutrina letal, que é a Trindade. Tá bom, queridos? Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.